uma igreja que enfrenta os seus problemas. A igreja em Jerusalém é a igreja que deixou-nos o exemplo de como exercer a nossa função como igreja local. Esta igreja passou por diversas dificuldades, enfrentou problemas, mas atacou esses problemas de forma a resolvê-lo. Nenhuma vez ela fez sem a presença do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, logo após a descida do Pentecoste, os homens foram atacar a igreja chamando-os de embriagados, mas pela unção do Espírito, Pedro prega uma palavra e anuncia que isso não é uma ação de embriaguez, mas a ação do poder de Deus, a resposta de Deus em atenção àquilo que o próprio Senhor prometeu, enviar-nos o Consolador. E ele fala de forma clara e o povo se converte, e o povo se arrepende, e o povo muda de atitude e crê no Senhor. Em Atos capítulo 5, um outro problema é tão grave na igreja, em que há até a morte de um casal. Mas a ação primária foi de homens obedientes a Deus, que ouviram a voz do Senhor e anunciaram a sentença divina. Foi assim em todas as ocasiões. E foi assim nesta hora em que Pedro toma a palavra e diz: você não mentiu aos homens, mas mentiu ao Espírito Santo, falando a Ananias e depois a sua esposa. Escute, a igreja que enfrenta os seus problemas, ela deposita a sua confiança em Deus e deixa Deus agir. Enfrenta os problemas pela direção de Deus, pela orientação de Deus. Então, quando chegamos a Atos 6, nós temos um outro problema, e este é o mais específico que estamos tratando nesta semana. Ele está relacionado diretamente com a expansão da igreja. E nós temos ciência, pela palavra, de que lá no Pentecoste, Atos capítulo 2, muitas pessoas que ouviram aqueles que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, eles ouviram nas suas próprias línguas das quais eles eram nascidos. Veja que tinha pessoas de diversas nacionalidades ali. Certamente, este povo aumentou conforme se propagou a palavra de Deus e também anunciava-se os milagres que Deus fazia através desses homens, embora as perseguições e luta, mas o Senhor estava cooperando com eles e fazendo grandes obras. A ponto de nós chegarmos em Atos capítulo 4, verso 5, e dizer que o número dos homens já era, que creram na palavra de Deus, era de quase 5.000 homens. Isso, se nós incluirmos aqui mulheres e crianças, pode ser o triplo disso aqui, 15.000 pessoas. Como atender a todas essas pessoas de diversas origens? Aqui Atos capítulo 6, verso 1, falando sobre discípulos. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Nós podemos lembrar que, quando se fala discípulo, está falando diretamente aqueles que são convertidos ao Senhor, que são agora seguidores de Cristo, são discípulos de Cristo. Nós tínhamos os judeus, o judaísmo, tínhamos os prosélitos que se convertiam ao judaísmo, mas nós temos aqueles que são discípulos, que se tornaram discípulos, que creram no Senhor Jesus Cristo. Os próprios moradores de Israel e de Jerusalém, judeus, quando convertiam ao Senhor, também eram chamados de discípulos. E agora, crescendo o número de discípulos, tem discípulos que são naturais e tem aqueles que vieram de fora. Tem aqueles que são helenistas, no sentido de que tem cultura e língua grega, porém, são também nascidos em Israel, ou pelo menos são filhos de judeus. Nós entendemos, então, que o número de pessoas era muito grande e cuidar dessas pessoas, atendê-las nas suas necessidades, realmente a falha, a falta certamente iria ocorrer se não houvesse um controle bem cerrado sobre essas questões. E quando houve murmuração ou queixas, foram convocados 12, convocaram a multidão dos discípulos, diz o verso 2, para que eles pudessem, ou seja, a própria igreja escolhesse os seus líderes. Escolher, pois, aí dá as qualificações, não pode escolher qualquer um. Né? Tem que ter pelo menos 3 qualificações, que são qualificações morais, qualificações espirituais e qualificações intelectuais. Então está dito aí, né? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para ser constituído para atender essas necessidades. E nós, diz os 12, perseveraremos na oração, no ministério da palavra. Há um cuidado com as coisas materiais, mas principalmente com as espirituais. O atendimento dessas pessoas que estavam se queixando de alguma situação em que elas estavam sendo prejudicadas, não poderíamos abandonar aquilo que é essencial, que é a administração da palavra, que é a oração, para atender essas questões. Mas certamente o Senhor dá a sabedoria, da graça e na direção de Deus a convocação de novos homens de Deus com qualificações específicas para atender estas pessoas. Tanto que esses homens logo logo se destacam como evangelistas, como pregador da palavra de Deus, como missionários, eles estão aí atendendo, nós encontramos na palavra de Deus eles aparecendo e até como mártir, né? Que é o caso de Estevão. Veja que são homens comprometidos com a palavra, que não negam a fé, que estão prontos a servir ao Senhor. Então eles vão exercer a diaconia com muita maestria, sendo líderes
diante de uma tão grande número de pessoas, certamente eles tinham pessoas a seus encargos e eles iam cuidar da distribuição dos víveres, certamente também envolvendo todo o recurso que eles recebiam, porque todos vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para que fosse administrado. Certamente eles estavam com esses cuidados para que todos fossem atendidos de maneira ordeira, conforme as suas necessidades, porque a igreja ela não foi constituída para fazer assistência social, ela faz esse tipo de trabalho não como a prioridade. A prioridade é oração e a palavra. É pregar a palavra que salva, é orar expulsando o demônio, curando os enfermos, realizando a obra da edificação espiritual. E, consequentemente, atendendo, como diz Tiago, né? Se você tem fé, mas não tem obras, então a tua fé é morta. Realmente realizar essas obras são consequência de quem é salvo, que cuida da palavra e da oração. Ele também exercita o ministério de ajuda, de socorro, de cuidado para com os demais. E no corpo da igreja, isso tudo está inserido como bênção para todos os que ali congregam, atendendo principalmente, diz a palavra, os domésticos da fé. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ser sempre um observador da palavra de Deus, manter o vínculo da paz pela unidade, estar sempre atendendo e socorrendo os irmãos necessitados e, principalmente, orando sem cessar e pregando esta palavra que salva, que cura e que liberta o homem do caminho da perdição. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.